Estamos de volta. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no nosso Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site starmanaus.com.br. Nós estamos no Cicobi Uniaeme. Hoje um dia bastante especial, porque o Cicobi passa por uma transição. Cicobi, que vem com uma linha de crédito rural muito grande também, traz umas novidades para a nossa região. E vendo já com o intuito visionário de que a nossa região produz. Prova é que a gente tem mostrado nessas matérias de Iranduba, onde nós temos visto, às vezes não, quase que sempre, pessoas sozinhos, trabalhando um alqueire de terra com frutas, com verduras, com hortaliças. Então, a nossa terra dá, basta que queira. Nós vamos conversar com o Dr. Arnaldo Teixeira, que é o presidente do Conselho Cicobi Centro-Norte, e também com o Dr. Asdrubal Melo, que é o presidente do Cicobi Uniaeme. Primeiro vamos falar com o Dr. Arnaldo. Doutor, muito obrigado e muito prazer em conhecê-lo, e seja muito bem-vindo à nossa terra, já que o senhor também conhece algumas particularidades nossas, já se formou aqui na nossa terra, conhece a nossa realidade. Então, que novidade o senhor está trazendo para esse momento? Oi, gente, é um prazer estar com vocês aqui. Essa união da Centro-Norte com a Uniaeme traz uma musculatura muito maior às nossas cooperativas. Para vocês terem uma noção, aqui no Amazonas cerca de 330 milhões de ativos, a Centro-Norte com 2 bilhões e 200 milhões. Então ativos já ultrapassam aí a casa dos 2 bilhões e meio. Nós passamos a ser 52 mil cooperados nesse momento, uma carteira de crédito, as duas juntas, que ultrapassa os 2 bilhões de reais, e assim também como as aplicações, os depósitos, tanto à vista como a prazo, ultrapassam bem isso aí também. Então, isso deixa a cooperativa muito robusta, aumenta a capacidade de endividamento dos cooperados, eles podem fazer mais operações mais estruturadas com a cooperativa. Aqui na região pula de 14 milhões para 80 milhões. Chega o crédito rural, que você já mencionou. O crédito rural muita gente acha que é para boi, para gado e para fazenda, para soja. Não, ele tem várias outras atividades que contemplam o crédito rural, e isso aí vai ser muito trabalhado aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar a impulsionar mais ainda a região, aqueles que precisam do crédito rural, e tem para aqueles que aplicam as letras de crédito agrícola, que é uma modalidade de aplicação que reforça o crédito rural, mas que, além de dar um rendimento compatível com o mercado, aquele que aplica não tem o imposto de renda para pagar, é isento. Então já chega com algumas novidades que são de imediato implantadas. A partir do dia 1º de setembro já está valendo. Doutor Arnaldo, o senhor que conhece a nossa realidade e também a do Centro-Oeste, o que o Centro-Oeste hoje pode ajudar o Norte? Na verdade, o Centro-Oeste já está muito ocupado em relação à agropecuária e agricultura. Hoje já está reduzido os espaços. Quando a gente fala de soja, algodão, milho, enfim, girassol, é demais, né, na região do Centro-Oeste. E a gente está presente, não só, quando a gente fala Centro-Oeste, é o Centro-Oeste como um todo mesmo. A gente está presente no sul do Tocantins, em Goiás, no Distrito Federal, e aqui em Manaus, a gente sabe que tem as potencialidades com aquilo que é comum aqui, que talvez precisa do incentivo e parcerias financeiras, né? E não só na agricultura, na fruticultura, que é muito comum aqui, mas também piscicultura, e pode ser utilizados os créditos advindos do crédito rural. Tá vendo, gente? Hoje o Cicobi toma um corpo diferente. Porque começou com uma cooperativa onde algumas pessoas se uniram e fundaram a cooperativa. O Dr. Asdrubal é um dos fundadores, e além de outros funcionários que ele tem. E a gente começa a perceber. Eu, nesses 8 anos que a gente está caminhando aqui juntos, eu tenho visto o crescimento muito grande do Cicobi. Por quê? Eu, por exemplo, sempre cito esse exemplo
para que você, que ainda não é cooperado, possa ser um cooperado também. Eu fiz um orçamento para comprar um carro para o meu filho quando ele se formou. Então, um banco ou outro me ofereceu o carro, o valor, e nesses valores seriam 12 parcelas de, na época, 2.100 e alguma coisa. Eu vim para o Sicoob, no feirão do Sicoob, comprei o mesmo carro, o mesmo número de parcelas, com parcelas de 1.200 e pouco. Então, é uma discrepância assim, muito grande de juros que a iniciativa privada tira do seu bolso, enquanto que você, como cooperado Sicoob, além de participar dos lucros e do resto, você ainda tem a facilidade de ter um crédito instantâneo e um crédito que vai atender bem o seu bolso. Vamos conversar também com o Dr. Asdrubal, como eu falei, um dos fundadores do Sicoob, que na época começou como Unicred, né, doutor? E o que é que muda, né, nessa transição, já que o senhor tem acompanhado tudo? Bem, bom dia a todos e obrigado pela oportunidade, Edson. Muda significativamente. O Sicoob começou como Unicred e nós éramos 26 fundadores, 26 médicos, pioneiros naquela época só podia ser médico. Depois nós fomos mudando até chegarmos a ser uma cooperativa de livre admissão, como somos hoje. Qualquer categoria pode ser sócio do Sicoob, desde que o seu nome seja aprovado no Conselho de Administração. E hoje nós migramos para o Sicoob já em 2014, passando a ser uma cooperativa do Sicoob. Foi uma medida certíssima que nós tomamos na hora exata. Nesse momento, a gente está aqui para dar uma notícia alvissareira para os nossos associados. Nós demos um salto de qualidade, foi uma decisão pensada. Há 1 ano e meio o doutor Arnaldo me procurou, mas nós naquela época não tínhamos refletido o suficiente sobre o assunto e nós não aceitamos, que achamos que era uma interferência indevida e tal, que a gente cresceria só com as nossas pernas. Depois, ao longo do tempo, nós observamos que o nosso crescimento continua constante, mas não estava na velocidade que nós gostaríamos. Então nós procuramos o doutor Arnaldo há cerca de 6 meses e começamos a conversar, e hoje nós já estamos unidos. O Banco Central já aprovou a proposta. Nós hoje vamos passar a nos chamar Sicoob Unicentro Norte Brasileiro. Com isso, nós seremos uma cooperativa que vai deixar de ser uma cooperativa local para ser uma cooperativa regional, abrangendo os estados do Amazonas, Tocantins, Goiás e o Distrito Federal, com 52 mil associados, como disse o doutor Arnaldo, e atingindo um patamar que nós levaríamos pelo menos 10 anos para atingir no nosso ritmo de crescimento que estávamos. Então, queria agradecer a gentileza do doutor Arnaldo de ter aceitado no momento, embora no primeiro momento eu tenha recusado, tenha aceitado no momento que eu procurei de imediato, e nós fizemos tudo para que corresse da melhor maneira possível e que tivesse o menor impacto no cooperado. Para o cooperado, só vantagens. Inclusive as sobras que todo ano nós distribuímos, que seria o lucro de qualquer empresa, nós chamamos de sobra. As sobras são divididas proporcionalmente com as operações que o cooperado tem na cooperativa. Então, vamos ter muito mais sobra. Para os funcionários, aumentou as oportunidades. Nós geramos emprego e renda para um monte de famílias. E agora estamos selecionando um monte de pessoas, de técnicos qualificados para trabalhar conosco. Quer dizer, aumentou bastante também. Produtos e serviços. Como o doutor Arnaldo falou, nós teremos, a partir do dia 1º de setembro, LCA e crédito rural. E ele lembrou muito bem, que eu pensei que ele tinha esquecido, a piscicultura, os criadores de peixe, fruticultura, o plantador de juta, não só o gado, que a pecuária na nossa região existe, mas não é tão forte quanto no centro-oeste do Brasil. Mas o crédito rural cobrirá tudo isso, além do que nós ficaremos com musculatura muito mais forte, capaz de atender mais e melhor o nosso associado. Nós quintuplicamos a nossa capacidade de atendimento ao cooperado. Se antes a gente podia emprestar a um único associado ou a única empresa com garantias reais próximo de 20 milhões, imediatamente, a partir do dia 1º, nós passamos para 80 milhões. Com isso, nós temos capacidade de atender quaisquer empresas da nossa região. Doutora, a nossa realidade é uma bem diferente do resto do Brasil.
Vocês montaram algum atendimento, algum esquema para fazer esse atendimento, uma vez que os deslocamentos para nós é bastante difícil. Ainda dependemos de barcos, ainda dependemos de lanchas expressas e até a logística do local. Hoje, o que está se pensando, como é que vai agir o Cicobi nesses casos? Edson, nós estamos num momento de expansão. Vamos abrir uma agência aqui em Manaus, que vai ser a agência mais bonita do Brasil. E já alugamos imóveis, já fizemos o projeto, já estamos com a licença na prefeitura e vamos começar a obra até dezembro, essa agência será inaugurada. E nós vamos ter uma agência que todo mundo que passar no Adrianópolis, na Rua Recife, vai ficar feliz de ver aquela agência ali, porque vai embelezar a nossa cidade. E até dezembro nós não faremos mais que isso, vamos inaugurar a agência do shopping da Zona Leste, da Zona Via Norte. Do Via Norte, que já está pronta, e vamos inaugurar essa outra agência na Rua Recife. Depois disso nós vamos partir para ocupar o espaço dos nossos municípios. E aí a gente treina o pessoal, tem uma logística própria para isso, e nós temos pessoas qualificadas para colocar em cada local desse. E onde a gente tiver deficiência, a gente traz para cá para dentro da nossa casa, qualifica e com isso a gente vai colocar lá no nosso interior o serviço que o município precisa. Lembrando que em 339 municípios do Brasil, o Cicobi é a única instituição financeira presente. E onde tem uma cooperativa de crédito presente, o índice de desenvolvimento humano daquele município é diferenciado, é bem melhor do que nos outros lugares. Então é esse o nosso caminho. Doutor Arnaldo, eu queria que o senhor fizesse também um preâmbulozinho de como é que começou a Centro-Norte, como que iniciou, com que atividade, quantos eram se o senhor tivesse o número evidente, porque eu também te peguei de surpresa. Fundadores. Com quantos funcionários, quantos fundadores? Na verdade, o DNA das nossas cooperativas é muito parecido, porque também nós nascemos no meio médico. E aí nós fundamos, e até para você fundar a cooperativa e fazer a assembleia de constituição, se você colocar muitos nomes lá na ata, demora para ser analisado pelo Banco Central, e para se fundar uma cooperativa, independente de qual seja, lá no Banco Central você precisa de 20 nomes. E foi assim que nós criamos a então Unicred Anápolis, que depois virou Unicred Centro-Norte Goiano, que depois virou Cicobi Unicentro Norte Goiano e depois Unicentro Brasileiro, agora com essa união que a gente está fazendo. Então o DNA é o mesmo. Nascemos no seio da associação médica e evoluímos. Fizemos a livre admissão, a diferença talvez nossa, e isso deu como se fosse uma estilingada no nosso crescimento, porque na época nós somos a primeira Unicred nascida no meio de médicos que fez a livre admissão no país. Em 2009 nós fizemos a livre admissão, porque a gente estava em várias cidades pequenas onde haviam poucos médicos. A gente queria trabalhar com mais gente para chegar à sustentabilidade das agências necessárias. E eu vi você falando aí do financiamento do carro do seu filho, e é interessante porque a gente tem os estudos, tem aqui também, tem lá, para você ter uma noção da Unicentro Norte. O ano passado, essa diferença de taxas e tarifas de todos os produtos que a gente tem para a rede bancária convencional, e esses números você pega no próprio site da Confebras, né? Essa diferença aí, e aí eu não estou falando de sobras, eu estou falando da diferença do que você pagou e da diferença que você pagaria se estivesse numa instituição financeira convencional, os bancos. Na nossa lá região deu 50 milhões de diferença. E nós que somos cooperativistas, nós somos muito bairristas, sempre, né? E querendo brigar pela comunidade onde a gente está inserida. Então, o que a gente fez? Segurou 50 milhões de reais dentro das comunidades onde a gente está inserido. Olha isso que para a maravilha, gente é hein? importante, esse tipo de pensamento, além das sobras que foram geradas e que são distribuídas. Bom, eu vou fazer um intervalo comercial, porque eu falo, quando se fala de Cicobi,
para mim é um sentimento muito puro, não só pela amizade que a gente tem com o Dr. Azuba, mas acima de tudo, porque é uma pessoa que vê o seu trabalho, reconhece a sua posição e dentro do possível também ajuda. Gente, hoje se você não tiver uma ajuda, você não vai a lugar nenhum. Então, deixa de arrogância, e você que não tem, ainda não está no consenso do Cicobi, procura analisar. Aliás, para mim fechar, doutor, hoje aceita-se todos os outros segmentos ou está ainda preso aos médicos? Não, qualquer categoria profissional. Nós temos mais de 200 advogados aqui, nós temos mais de 200 dentistas, nós temos mais de 200 engenheiros, nós temos 2.000 empresas do Distrito Industrial, as grandes construtoras. Então, todo mundo pode ser sócio do Cicobi. Pessoas, e nós estamos buscando e aproveitando a oportunidade para fazer um convite à comunidade amazonense que procure o Cicobi aqui na Praça 14 e na rua Afonso Pena, número 48, ou então na Djalma Batista. Nós temos agências ali, temos agência as outras são internas, são agências no Iroiaque, ali na rua Recife, temos agência na FAMETO, na Universidade de FAMETO, temos agência na Universidade Newton Lins, temos agência lá no shopping Via Norte, que essa vai inaugurar agora. Qualquer uma dessas agências que é nossa, pode procurar que vocês serão muito bem-vindos.